Olá, meu amigo, minha amiga. Nós estamos iniciando mais um programa, O Viver é Cristo. Para nós é um grande prazer de estar transmitindo esse programa, porque esse programa traz a mensagem de Deus. E o Senhor preparou uma mensagem para você hoje, uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, de salvação e uma mensagem de paz. E por isso, o nosso irmão Diego vai trazer essa mensagem. Eu pergunto a ele qual é o tema da mensagem. Uma alegria incomparável. Uma alegria incomparável. Fica conosco, presta bem atenção nessa mensagem que ela vai trazer uma alegria para você, tá bom? Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, fui salvo pela graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Eu andava perdido na escuridão, mas Jesus brilhou em mim e encontrei a nova direção. E agora salvo estou, salvo pela graça. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, fui salvo pela graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Daquela cidade e os portões se abrirem, vamos cantar do outro lado o lindo hino da nossa vitória. Ao chegarmos naquela cidade e os portões se abrirem, vamos cantar do outro lado o lindo hino da nossa vitória. Eu salvo estou, salvo pela graça. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, salvo pela graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Salvo estou, salvo pela maravilhosa graça. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, salvo pela maravilhosa graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Eu sei que salvo estou, salvo pela graça. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, salvo pela graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Oh, aleluia, me salvou. Salvo estou, salvo estou. Olá, meu querido ouvinte, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Agradeço muito pela oportunidade de você estar assistindo esse programa, né? E que realmente Deus possa derramar bênçãos sobre a sua vida, sobre não só a sua, mas de toda a sua família. Que Deus possa derramar tanto as bênçãos dele, mas também uma grande alegria ao seu coração. Que é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. E eu gostaria de convidar
vocês para já deixarem as suas Bíblias abertas na carta de 1 Pedro, né? Onde nós vamos estar refletindo aí apenas 3 versículos. 1 Pedro, capítulo 1, e a partir do versículo 10. Então, desses 3 versículos nós vamos fazer uma breve reflexão. Mas antes, eu gostaria de pensar em algo com você. Já parou para pensar que muitas coisas nessa vida traz grande alegria aos nossos corações? Já parou para refletir nisso? Por exemplo, quando nós queremos um carro novo, né, e de repente a gente luta tanto para conseguir, porque o nosso carrinho já está quebrando muitas e muitas vezes, a gente quebra uma coisa, arruma outra, quebra uma coisa, arruma e depois conserta de novo. E aí a gente almeja tanto um carrinho novo. E de repente essa bênção acontece. Poxa, traz uma grande alegria ao nosso coração, não traz? E quando a gente tem uma melhoria nas economias, na vida financeira, entra aquele dinheirinho extra, o 13º que a gente recebeu recentemente, entra para aqueles que trabalham em fábrica, indústria, né? Aquele PPR, PLR, quando cai já traz uma alegria ao nosso coração, né? Então, quando nós pensamos, por exemplo, num filho ou numa filha, né? Chegamos em casa, os homens chegam em casa e de repente tem uma caixinha lá em cima da mesa e a esposa falou, tem um presente para você dentro dessa caixinha. E aí o maridão vai lá, abre e o que acontece? Um filhote, né? Um filho chegando ao lar, né? Que alegria que traz isso. Tremendas coisas podem trazer alegria aos nossos corações. Uma viagem, uma cura, um casamento, filhos, tudo isso traz alegria ao nosso coração. Mas hoje, através dessa carta de 1 Pedro, eu gostaria de falar de uma alegria que veio através de uma notícia que alegrou corações de homens, grandes homens. 3 públicos aqui se alegraram com essa grande notícia, né? E eu gostaria hoje de conversar um pouquinho sobre essa notícia que alegrou esses 3 públicos, esses grandes homens. Começando ali no versículo 10 de 1 Pedro capítulo 1. Acompanhe comigo a leitura. Começa assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas, né, que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Bom, Pedro começa dizendo aqui que profetas falaram a respeito de uma salvação e a respeito de uma graça, né? Profetas investigaram e examinaram essa salvação e essa graça. Que salvação é essa que esses profetas examinaram? Que graça é essa que esses profetas investigaram? Que profetas é esse que Pedro está falando? Bom, esses profetas nós podemos nos recordar lá no Antigo Testamento, quando nós voltarmos um pouco à Bíblia, nós vamos nos lembrar de homens chamados Zacarias, Jeremias, Isaías. Lembra? Quando esses homens são citados no Antigo Testamento, são os profetas lá de trás, do passado, que investigaram, examinaram, falaram a respeito dessa salvação e dessa graça. Se nós voltarmos um pouquinho mais, a gente vai olhar lá para os Salmos, livro de Salmos, onde a maioria daqueles salmos, eles são descritos com autoria de Davi, um rei de Israel, né? A história dele a gente encontra ali em 1 Samuel, ele derrotando o gigante Golias. Você vai se recordar desse homem. Até aqueles que não participam, não frequentam a igreja, já ouviram falar desse pequeno grande homem, né? E a gente pode ver que nos Salmos, na sua trajetória, ele sempre falou de uma grande salvação, de uma grande graça que foi informado para ele, foi informado para o seu coração. Então esses homens a qual eu citei, do passado, do Antigo Testamento, são esses profetas que falaram dessa graça, dessa salvação. E o que é essa graça e o que é essa salvação? Bom, é Jesus. Jesus é essa salvação. Jesus é essa graça. É esse Jesus que esses homens se encantaram, se admiraram e ficaram com seus corações cheios de alegria. Salvação essa que veio para nós hoje, para nós quando Jesus morreu naquela cruz.
E por que nós precisamos de salvação? Por que nós precisaríamos dessa graça? Bom, se nós olharmos para a nossa vida, para a nossa jornada, desde o momento que a gente estava na escola, desde o momento que a gente saiu da casa dos nossos pais, do momento que a gente casou, foi morar debaixo do mesmo teto com as nossas esposas, criamos famílias, desde esses momentos, todos esses momentos da nossa vida são repletos, são cheios de erros e falhas. Há de concordar comigo. Quantos erros e falhas nós cometemos desde o momento que nós estávamos na escola, desde o momento que nós saímos do teto da casa dos nossos pais, desde o momento que nós casamos, desde o momento que criamos nossas famílias. Quantos erros e falhas nós não cometemos? Todos esses erros, todas essas falhas são descritos pela Bíblia como pecados. Pecados que ofendem a Deus. Mentira, pensamentos ruins, pensamentos maus, alguns erros mais graves, que acabam até machucando pessoas, magoando pessoas. Esses erros são falhas nossas, são pecados cometidos por nós, pecados esses que ofendem a um Deus que é cheio de glória, que é cheio de amor, que é cheio de santidade, a qual a Bíblia descreve como 3 vezes santo. É um Deus santo, santo e santo. Mas esse Deus, Ele nos ama de tanto, nos amou de uma tal maneira que foge da nossa compreensão, que foge do nosso entendimento, ao ponto de enviar Jesus. De enviar Jesus para esse mundo, para morrer pelos nossos pecados, para pagar as nossas dívidas, as nossas ofensas, para pagar e para apagar essas dívidas e essas ofensas. Ao ponto de agora Deus, por meio do seu Filho, Jesus, olhar para nós e não mais enxergar os nossos erros, as nossas falhas, por causa dessa salvação, por causa dessa graça. Porque quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, reconhecendo Ele como o Filho de Deus, reconhecendo que Ele veio a esse mundo, Ele existiu, Ele é real, reconhecer que Ele morreu naquela cruz e no 3º dia Ele ressuscitou e vivo Ele está. Ele está vivo, Ele é real. Quando nós depositamos a fé nessa verdade, pode ter certeza que essa salvação faz efeito em nós, traz o perdão, traz a graça de Deus sobre as nossas vidas. E é a respeito dessa salvação, é a respeito dessa graça que esses profetas, Zacarias, Jeremias, Isaías, Davi, falou. E não só falou, perceba que Pedro diz que eles examinaram e investigaram. Isso é algo feito com cuidado, com muito vigor. É uma investigação que eles fizeram, eles examinaram essa notícia, eles se alegraram, eles foram tão impactados que dedicaram as suas vidas investigando e examinando essa notícia. E por que eles investigaram tanto isso? Continue a leitura comigo no versículo 11. Pedro diz assim: procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. Ou seja, eles foram tão impactados, contagiados com a alegria dessa notícia, que eles queriam saber em que momento que Jesus vai vir? Em que momento isso vai acontecer? Em qual circunstância? Será que é nos nossos dias? Será que é no tempo de hoje? Será que é nos nossos dias que nós vamos ver esse Messias, essa promessa, essa profecia sendo cumprida? Então eles examinavam, eles investigavam para ver se era nos dias deles que isso iria acontecer. Porque o próprio Deus, perceba que Pedro disse que o Espírito de Cristo, o próprio Deus, estava compartilhando essa grande notícia no coração desses homens. É como se Deus estivesse dando um spoiler ali do que iria acontecer na história da humanidade, né? E esses homens foram tão impactados com esse spoiler, com essa notícia, que eles queriam ver nos tempos deles, eles queriam enxergar isso acontecendo. Por isso que eles examinavam e investigavam a respeito de tudo isso. Eles foram informados que esse Messias iria sofrer
esse Messias iria sofrer, ia morrer. Esse Messias, ao mesmo tempo que iria sofrer e morrer também, ia ser coberto de honra e de glória. E isso aconteceu quando ele ressuscitou. Ele foi coberto de honra e glória ao ponto de hoje estar à destra do Pai. Está à sua direita, intercedendo por todos aqueles que depositam fé nele. Então, essa notícia impactou tanto esses homens que eles dedicaram as suas vidas investigando e examinando essa notícia. E Pedro continua falando a respeito dessa notícia no versículo 12. Peço que você acompanhe novamente a leitura junto comigo. Versículo 12. A eles, a esses homens, a esses profetas do passado, foi revelado que eles estavam ministrando não para si próprios. Ou seja, Deus falou, informou para esses homens do passado: olha, vocês não estão ministrando, vocês não estão investigando, examinando algo que é para vocês nesse momento. E aí Pedro continua dizendo, mas para vocês. Quando Pedro fala para vocês, ele está dirigindo para o destinatário da carta, para o público que iria ler essa carta. E esse público pode ser comparado comigo e com você. Porque esse público aqui que recebeu essa carta e leu essa carta, colocou fé em Jesus. Eu coloquei fé em Jesus. Então, eu sou igual a esses destinatários. E você também pode ser, né? Igual a esses destinatários dessa carta, colocando a fé em Jesus. Então, essa notícia não era para aqueles homens do passado, mas é para nós. Para nós nos nossos dias de hoje. Era para nós. E Pedro continua. Era para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus. Ou seja, o que Pedro está querendo dizer? Olha, Deus disse para os profetas, para os homens do passado, essa notícia não é para vocês, é para o futuro. E esse futuro chegou, essa notícia chegou a ser concretizada, ela foi realizada quando Jesus veio a esse mundo, nasceu, cresceu e aos seus 33 anos formou discípulos, 12 discípulos. Essa notícia foi vista por meio daqueles homens. Eles viram essa notícia, eles pegaram nessa notícia, eles comeram com essa notícia, eles dormiram ao lado dessa notícia, eles viram essa notícia sendo concretizada diante dos seus olhos. E isso alegrou seus corações. É por isso que Pedro vira e fala que essa notícia não estava sendo anunciada para os tempos dos profetas, mas sim para os tempos dos apóstolos, né? E esses apóstolos se encantaram tanto, se admiraram tanto com essa notícia, que dedicaram toda a sua vida para proclamar esse evangelho, para proclamar essa grande notícia. Por isso que nós vemos essa carta falando do nosso segundo público, que foi encantado com essa notícia, os apóstolos. A gente pode perceber João, Tiago, quando Jesus aparece para eles eram pescadores, né? E quando eles se deparam com essa verdade, com essa notícia, a qual eles esperavam, né? Porque eles eram judeus e eles esperavam esse Messias, essa verdade vir. E quando eles se depararam com Jesus e Jesus os chama e fala: hoje farei vocês pescadores de homens. E quando eles recebem essa notícia, eles entendem quem é aquele homem chamando eles. Eles largam tudo para seguir a Jesus. Eles largam tudo para ser discípulo de Jesus. E é isso que Jesus faz. Quando nós nos deparamos com a pessoa de Jesus, quando nós olhamos para dentro de nós e enxergamos quem nós somos realmente, pecadores, falhos, transgressores, que ofendem a Deus por meio das nossas vidas, por meio das nossas falhas, e nós olhamos para essa situação e quando nós nos deparamos com o que Jesus fez por nós, nós entregamos tudo. Nós nos quebrantamos. Nós olhamos para Jesus e nos rendemos a esse Salvador. Porque é somente Ele que traz o perdão de Deus sobre as nossas vidas. É somente Ele que nos torna filho de Deus. Não é por meio do que nós fazemos, não é por meio daquilo que nós fizemos ou vamos fazer. Não, é por meio de Jesus. Jesus é que traz esperança para nós. Jesus é o que traz alegria para nós. E trouxe alegria para esses homens, para os apóstolos, a ponto de eles morrerem proclamando essa notícia. Notícia essa que chegou até mim.
trazendo o amor e o perdão de Deus sobre a minha vida. Notícia essa que chega até o seu lar, trazendo o amor, levando o amor e o perdão de Deus sobre a vida de vocês. E essa notícia encanta o nosso terceiro público. Acompanhem comigo a leitura do último pedacinho ali do versículo 12, que diz assim: coisas que até os anjos anseiam observar. Os anjos se encantaram com a grandiosa graça, poder, mover de Deus na história da humanidade, enviando Jesus para pagar o preço que nós deveríamos pagar. Um Deus santo que morre no nosso lugar sem ofender a sua santidade. Algo que foge do nosso entendimento, a ponto de até os anjos ficarem encantados. Então essa grande notícia impacta esses três públicos: os profetas, os homens do passado, os apóstolos que receberam e viram essa notícia, e os anjos. Notícia essa que encheram o coração desses homens e encantam os anjos, ao ponto de eles ficarem admirados, cheios de alegria, cheios de júbilo pela vida de Jesus. Eu espero que essa mensagem alegre o seu coração, leve até você e toda a sua família, independente das circunstâncias, independente da dificuldade, independente do que nós podemos passar, que Jesus possa sempre trazer alegria aos nossos corações. Que Deus te abençoe.
após ouvir essa mensagem a respeito dessa grande alegria que essa notícia trouxe aos corações de 3 públicos, como nós vimos, eu quero deixar aqui alguns conselhos, algumas aplicações, algumas práticas que nós tiramos desse grande texto que traz alegria aos nossos corações. Primeiro, deixe com que Jesus encante a sua vida. Olhe para a sua vida como um todo, e eu sei que muitos de nós, todos nós, cometemos erros e falhas, e essas falhas ofendem ao nosso Deus. Mas eu quero dizer que esse Jesus, ele traz essa grande notícia de alegria ao seu coração, onde os seus erros, as suas falhas podem ser apagados diante dos olhos desse Deus. Deus pode trazer o perdão à sua vida, pode transformar a sua vida, pode restaurar a sua vida, ao ponto de todas essas falhas ele chegar e jogar no fundo do mar, ao ponto de nem se lembrar mais. Então, que essa notícia possa confortar o seu coração, possa alegrar o seu coração, pelo fato de Jesus poder estar ao seu lado, colocando o perdão, o amor, a graça de Deus sobre a sua vida. E o segundo conselho que eu gostaria de deixar para você, meu querido ouvinte, é que se você já colocou a sua vida nesse Jesus, se você já se alegrou um dia na vida desse Salvador e por algum momento você perdeu esse encanto, você perdeu essa alegria e você gostaria de voltar, mas é difícil, eu gostaria de relembrá-lo que Jesus, a sua obra salvífica, é para sempre. Ele nunca vai sair do seu lado, ele nunca vai abandonar você. Ele sempre vai estar com o seu amor, com a sua salvação, sempre conectadas a você. Então se alegre com essa notícia, porque Jesus, a obra dele, é por toda a eternidade. É uma garantia que nós temos, não depende de nós, dependeu exclusivamente apenas de Cristo. Cristo pagou todo o preço do nosso pecado. Se alegre novamente com essa notícia, se alegre novamente com essa salvação e retome os seus caminhos, retome os caminhos do Senhor, volte para os braços do Pai, porque Jesus é a nossa garantia do amor de Deus sobre as nossas vidas, onde nada pode nos afastar desse amor, por causa dessa grande notícia, por causa de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo. E a mensagem do Senhor foi entregue, uma mensagem de alegria, de prazer, uma mensagem de comunhão com o Senhor. Antes de nós encerrarmos, nós temos aí na sua tela o nosso WhatsApp, é 999 10 15 50, 999 10 15 50. Você adiciona e manda para nós uma mensagem pelo WhatsApp, fazendo o seu pedido de oração. Coloca o seu nome, o nome da família, o nome das pessoas que vai precisar de oração, e nós vamos colocar no grupo. Nós temos um grupo grande de irmãos consagrado para orar por você. E também, se tiver alguma dúvida na mensagem, também manda pelo WhatsApp, que nós vamos esclarecer a sua dúvida através da palavra do Senhor, tá bom? Também visite nossos canais aí, YouTube e o Facebook. Você adiciona lá e você vai assistir esta mensagem e muitas outras mensagens também. E também temos as nossas reuniões nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barros, 1220, Casa de Oração, todos os domingos às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e toda às 19h30 a pregação do Santo Evangelho à noite. Você assiste esse programa e você anota o endereço certinho e venha nos visitar. Nós vamos orar por você. E nós temos também todas as quartas-feiras aqui mesmo a reunião de oração, e nós vamos orar por você, tá bom? Temos também outro trabalho ali no bairro Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, número 156, todos os domingos às 10 horas da manhã, Escola Bíblica, 19h30, pregação do Santo Evangelho. E os nossos irmãos estão lá aguardando a sua visita, e eles vão receber vocês com muita alegria e vai orar por você. Outro trabalho também que nós temos no bairro São Jorge, ali na Rua Bufete, número 40, também todos os domingos às 10 horas da manhã, Escola Bíblica, 19h30, pregação do Santo Evangelho. Ali também tem um grupo grande de irmãos aguardando a sua visita. Aparece na sua tela Emaús. O que é Emaús? Emaús é um curso bíblico. Vem as lições da Bíblia e vem também a explicação das lições e vem as perguntas. São 10 perguntas cada lição.
E você, se caso você errar algumas, ela não corrige. E você vai compreender e entender que a Bíblia é 100% a palavra de Deus, tá bom? Agora eu vou despedir de vocês e o nosso irmão Diego vai orar por você. E eu agradeço a sua audiência. Até um próximo programa, querendo o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio de podermos servir ao Senhor. Obrigado pela Tua graça manifestada ali na pessoa de Jesus, ao qual se entregou por nós, ao qual morreu pelos nossos pecados. E essa notícia trouxe grande alegria ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Oramos também pelos nossos ouvintes. O Senhor conhece as necessidades de cada um. O Senhor sabe muito bem quais famílias estão nos assistindo. Abençoe cada lar, Senhor. Que a Tua salvação, que Cristo possa alegrar os corações dessas famílias que estão nos ouvindo. O Senhor conhece as suas dificuldades, limitações. Oramos, Senhor, para que o Senhor conceda força, esperança, amor, paz. Tudo isso por meio da fé em Jesus, para esses corações. Agradecemos, Senhor, pelo cuidado, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas e que tudo isso, toda essa graça, todo esse trabalho possa redundar para a honra e glória do Teu nome. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém.